Porque eu passei num período de depressão muito pesado, profunda, que quase me levou embora em 2019, e eu fui internado, passei 26 dias internado numa clínica psiquiátrica, porque senão eu tiraria minha vida, muito provavelmente. Eu quero saber como você chegou no que você faz hoje. Você fala do canal, né? Do canal. Cara, é uma caminhada. É uma caminhada, a gente veio de infância pobre, né? Ouvi muitas histórias quando é moleque, quando é criança. O crime sempre fascina, se não é uma romantização, mas as histórias de crime são fascinantes porque são exceções, ainda bem, né? Coisas do cotidiano muitas vezes não fascinam e não causam interesse porque são coisas do cotidiano. Agora, o crime, ele é certas exceções na maioria dos lugares e a gente acaba fascinando porque a gente não faz parte desse mundo à parte. E eu sempre gostei disso, eu sempre li sobre o assunto. Na época que eu entrei na universidade, eu lia sobre o assunto. Na época que eu trabalhava de CLT, de peão, eu lia sobre o assunto. E eu não gostava muito de trabalhar, não, cara. Quem gosta de trabalhar? De peão, né? Tipo assim, eu saí da escola, aí tinha que trampar, né? Porque, pô, pobre é o seguinte, não tem que ter correria, né? Aí minha mãe falava assim pra mim, pô, vamos lá que agora o barato é louco. E eu comecei a entregar currículo, porra. Puta experiência bosta, né? Entregar currículo é horrível, desculpa o palavreado, mas entregar o currículo é horrível. Eu ainda sou daquela época que tinha que ir nas agências. Hoje em dia é tudo por e-mail, tem aplicativo, tem site, mas na nossa época... Você pegava aquele mardito daquele envelope marrom, enchia de currículo, do currículo tinha ensino médio. Ensino médio completo. Chapeiro, ensino médio, chapeiro e outra coisinha que fez aqui ou ali. Eu já tinha trabalhado numa vidraçaria com um primo meu. E aí você vai entregar currículo e, pô, gasta perna, canela. E ninguém chamava. Porque quando você é pobre, você não conhece ninguém também pra te colocar dentro da empresa, né? É verdade. O QI, E eu acho que foi aí, Agnes, que eu desenvolvi uma parada que eu falei assim, cara, melhor do que dinheiro é gente. Porque gente ajuda a fazer dinheiro. Todo mundo que empreende precisa ter networking, velho. Pô, eu tenho network na polícia, no crime, nos podcasts. Tô sempre fazendo um favor, pagando um favor. Eu acho que é melhor o cara me dever um favor do que me dever dinheiro, velho. Com certeza. Você tá ligado? Por favor, você vai usar de uma maneira muito melhor do que o dinheiro. Ainda mais no Brasil que existe essa facilitação. Aí beleza, entreguei currículo, tal. Minha mãe, uma mina que era namorada do meu primo, ela me arrumou um trampo numa empresa. Uma indústria que fazia materiais elétricos, fios, adaptadores, tomadas, espelhos. E eu fui trabalhar lá. E, cara, me colocaram pra carregar caixa e eu vi que não era minha. Ganhava acho que 700 conto por mês e eu acho que o salário mínimo era 612, eu ganhava 700 pau. E uma vez, cara, eu tava numa máquina lá, perto de uma máquina, e o cara perdeu 2 dedos na máquina. E aí depois passou um tempo, eu vi esse cara perder um dedo, eu fiquei em choque. E esse cara ganhou uma indenização acho que de 10 mil reais pelos 2 dedos que ele perdeu. Falei, porra, eu vou ficar aqui, arriscar perder o dedo pra ganhar 10 mil reais. Não, porque diz que cada dedo tem um preço, né? Mentira. Sim, cada dedo, cada mão. É verdade. Não. Cada dedo. É porque, na verdade, você conta. Se a pessoa usa a mão direita, ele tem um gasto muito maior. Se você perde o minguinho, ele não serve pra nada. Então, ele tem um valor menor. Esse aqui, os 2 dedos que você faz um movimento pinça. de pinça, né? Tipo assim... que vale mais. Pô, lógico. Você tá... Esses aqui perdeu, esses aqui... É, a maior fita... Eu sou da indústria, né? Eu trabalhei muitos anos no ramo... Não trabalhei na indústria, mas eu vivi muitos anos do ramo comercial e que tinha o pessoal da indústria, então você tem esse contato, você tem esse conhecimento. Eu tô em choque, eu não tinha essa informação. E tem gente que se aposenta, dependendo do único dedo que cortou, aposenta pela Previdência. Pela Previdência. Porque cortou o dedo certo. Eu entendi o vosso recado. E aí, o que acontece é que eu comecei a juntar um dinheiro pra poder estudar, né? Porque a única forma de sair era essa. E minha mãe sempre falou que o filho dela tinha que estudar pra ter alguma coisa na vida, pô. Minha mãe queria que cada um fizesse um curso técnico que ela podia dar na época. Eu fiz o curso técnico de sistema de informações aí. E no fim das contas, era isso que ela podia, só que eu peguei aquele boom que todo mundo tava entrando na universidade. E eu quis fazer uma universidade pública, eu gostava muito de história, de ciências sociais. Aí eu trabalhei o ano inteiro, juntei muito dinheiro, bebi a Bavária, pra você ter noção. Hoje nunca não chego nem perto, isso aí não tem nem existe mais, eu acho. Graças a Deus. Aí juntei uma grana, paguei um cursinho pra mim e fui no cursinho o ano inteiro. Cara, eu chegava no cursinho 7 horas da manhã e ia embora 10 horas da noite. Aí eu percebi como é que a escola pública faz um atraso na vida da pessoa, sacou? Sim.
E aí, passei na Unicamp, comecei a estudar na Unicamp, fiz alguns amigos, só que lá era um ambiente bastante hostil, porque tinha muito rico. Na época não tinha cota, não tinha uma série de coisas. Quem tava lá era rico, tá? A faculdade É quem tem pública geralmente oportunidade, né? tem. Sim. As coisas se invertem. Tipo, o rico faz a Porque base. o cara faz a escola base do cara. É a particular. Que é muito mais forte do que a E pública. não é nem isso, faz os melhores cursinhos. Tem estrutura, né, pra entrar. E geralmente inverte, né? Porque o pobre faz escola pública e faz faculdade particular, o rico faz escola particular e faculdade pública. E aí eu vi aqueles caras fazendo cosplay de pobre, né? Os esquerdomachos lá com o coque samurai e tal, nada contra o teu marido. Mas era uma conversa. É, o Fernandão, sócio meu aqui, que é namorado da Agnes, ele usa coque samurai. E, cara, sei lá, eu fiquei 4 anos lá, 5 anos, mas eu não me adaptei à academia, à universidade, tá? Mas Ao terminou. meio Mas se universitário. formou. Sim, me formei, não tinha outra opção. Eu já dava aula, tinha que me formar também para poder prestar concurso e entrar num trampo estável. Minha mãe É que sempre na verdade você estava numa fase da sua vida que você não tinha opção. Era aquilo e pronto. ponto. E minha mãe sempre também insistiu, tá? Não só a educação, mas ela insistiu que a gente fosse concursado. Estabilidade Você tem financeira. estabilidade. Olha, filho, o que eu posso... Errada ela não estava. Não, de forma alguma. Inclusive foi a estabilidade do meu trabalho que permitiu eu fazer Você minha tá aqui empresa. hoje. É, tipo, abonada, poder trabalhar de madrugada e saber que eu não ia ser... Várias coisas. E aí, o que acontece? Eu tenho flexibilidade de horário. Eu passei no concurso público na estadual para a escola, para ser professor. Fui professor por algum tempo. E todas as partes do meu caminho me ajudaram no que eu fiz, no que eu montei que deu certo, né? Eu acho que isso também tem a questão do empreendedor, né? Você vai pegando pedacinhos de coisas da sua vida Uhum. e você vai construindo uma base sólida para você saber, através dessas habilidades, criar uma competência para você vender um produto para alguém. Sim. E aí eu dei aula um tempo, aprendi a dar aula, aprendi a lidar com pessoas. Que, porra, cara, um lugar que você precisa ser político e aprende a mexer com pessoas é a escola. Você dava aula pra que série? Idade? O meu público-alvo era o ensino médio, mas eu dei aula em ensino fundamental também. Os anjos. Cara, eu digo Acho que o ensino sempre. médio é mais difícil, né? Eu digo sempre que eu aprendi a acreditar no diabo quando eu entrei no 6º ano, numa quinta série. O inferno deve ser umas 2 salas de quinta série juntas, Por quê? umas 5 horas da tarde de uma segunda-feira. Ah, só cagueta, grita, baba, enche o saco, fica chamando o professor toda hora, não tem autonomia. Só que chega no ensino médio, o cara vira uma apatia, né? O cara vira um picolé de chuchu, né? Ele fica dormindo e mexendo no celular. Eles se transformam assim, né? Porra, porque a escola é chato, né, cara? Você precisa passar, mas é chato. É um ambiente muito hostil e tal. Mas eu aprendi a dar aula, eu aprendi a dominar público. Dominar não no sentido ruim, mas assim, de captar. Envolver, saber Através da história. contar. A história, sacou? Pra manter o cara sempre preso ali. Eu tava vendo que quando o cara tava indo embora, eu puxava o cara de volta. Eu falei, porra, eu tenho talento pra isso, né? E aí eu dava aula de sociologia, falava muito sobre crime, sobre essas coisas, porque dá pra você encaixar isso em sociologia. E história também, de determinada maneira. E aí eu falei, porra, eu tenho talento pra essa coisa. E eu comecei a produzir no Facebook, né? Eu produzia textos, pegava uma foto famosa, por exemplo, sei lá, foto do Trump tomando um tiro. E aí eu escrevia lá um texto explicando a foto e o contexto que ela foi tirada, exatamente. Então, por exemplo, uma das fotos que fez maior sucesso, que eu consegui muitos seguidores, é uma foto que tinha de Salvador antigamente. Eu não sei se vocês conseguem colocar aí, mas eu acho que não dá. Era uma foto de Salvador antigamente, que vocês podem jogar aí, Carnaval, Salvador, pipoca, racismo. Se você juntar tudo isso aí, vai aparecer. Antigamente em Salvador, existia a pipoca, que era o quê? Eles colocavam 2 cordas nas calçadas da rua, entre as calçadas e a rua. Quem podia pagar para estar no trio elétrico R$ 1.000 ficava na rua, e quem não podia ficava nas calçadas. E a imagem aérea mostrava todo mundo branco na rua e todo mundo preto nas calçadas. Ou seja, quem não conseguia pagar os pretos. E Salvador é a cidade que mais tem negro fora da África subsaariana. E eu falei, porra, isso é muito louco. E eu publiquei, contei o contexto da história e o bagulho bombou. E aí eu falei, porra, mano, em poucos meses foi para 700 mil seguidores barato.
Tudo que publicava. Isso no Isso no Facebook. Facebook. Fez, só que não me dava dinheiro nenhum. Era só. Depois isso serviu pra gente fazer roteiro e tal. Aí, a Adriana, ela já trabalhava com ela já curtia minhas publicações e ela começou a corrigir minhas publicações. A princípio eu fiquei bravo com ela, mas depois eu fiquei tranquilo. Ela é Porque ela me professora ajudava. também. Ela é doutora em letras, inclusive, né? Em linguística. Então, tipo assim, ela já escreveu livro didático, edita livro didático. Manja muito, mano. É muito difícil passar um erro na mão dela. E aí a gente entrou junto, só que não era uma empresa ainda. E aí eu passei por um perrengue muito foda na minha vida, que foi uma mudança de chave muito foda. Porque eu passei num período de depressão muito pesado, profunda, que quase me levou embora, em 2019. E eu fui internado, passei 26 dias internado numa clínica psiquiátrica. Porque senão eu tiraria minha vida, muito provavelmente. E eu fiquei internado aí, aprendi a me tratar, tudo e tal. E quando eu saí da clínica, eu olhei pra minha vida e falei assim, bom, eu preciso fazer outra coisa, né? Não vou ficar em sala de aula, foi aqui que eu fiquei doente e tal. E aí eu chamei o Coben, né? O Fernandão, que é teu namorado. Ele trabalhava de porteiro na época, o vigilante. O que você trabalhava? Porteiro? No começo era cabeleireiro. Isso. Isso, ele cortava cabelo e eu fui cobaia dele, não tinha talento, tá? Não ia pra frente, não. Preciso É, estudar esse menino. não tinha talento, não. Chamei ele e falei, cara, vamos abrir uma empresa, mano? Porque ele fez administração, né? A gente é amigo há muito tempo. E eu falei, pelo menos você usa esse bagulho de administração em alguma coisa, porque eu tô precisando fazer dinheiro. É porque ele tinha feito administração pra subir de cargo lá na empresa e não deram o cargo pra ele, né? Não me recordo agora. E aí a gente entrou, virou uma sociedade. Não, na verdade não era uma sociedade, ele era MEI, mas quando eu era funcionário público eu não podia virar MEI. Então eu meio que assinava junto com ele. A gente abriu uma loja de camiseta online, fazia as propagandas e colocava a loja de camisetas. Aí a gente aprendeu a fazer propaganda dentro de publicação, que ajudou muito a gente a crescer no YouTube. Que é aquilo, você faz uma publicaçãozinha contando uma história e no final você vende uma camiseta pro cara. Porque o cara já comprou a sua história, a camiseta vai vir junto. Exato. Então a gente aprendeu a fazer isso e hoje a comunidade no YouTube a gente usa e chama muita gente. Tem milhões e milhões de visualizações. E aí a gente montou um site também para ganhar com o Google Ads. E aprendemos a trabalhar com o Google Ads também, que é propaganda que o Google passa, ele paga uma parte pra gente. E o sistema que eles usam é o Google Ads, é um sistema algorítmico que eles usam. E aí a gente foi, 2, 3 anos, montamos o canal no YouTube. O canal ficou mais ou menos um ano funcionando. A gente conseguiu 35 mil visualizações. E Inscritos. você não voltou pra escola? Ou você foi Não. em paralelo à escola? Tudo aí que eu tô te falando, tudo paralelo à escola. Inclusive trabalhando muito na escola. Uhum. Chegou um Porque momento é que eu tava muito com 60 chato escolas. ser professor, né? Exatamente, eu tava. Aí fui pra coordenação de escola, que trabalha muito também. Uhum. Escola trabalha-se muito, né? Os meus amigos professores, eu também, me considero professor ainda. Ainda tô com carga, inclusive eu preciso exonerar. Mas eu tô afastado por 2 anos, né? Pra empreendimentos particulares, tá tudo certinho. E aí a gente montou um canal no YouTube e tava com 35 mil inscritos. Só que a gente não tinha uma constância no YouTube. Aí apareceu um outro sócio nosso, que agora é sócio nosso, que é o Caio. Ele morava nos Estados Unidos e falou: vamos fazer algum trabalho no YouTube e tal. Montamos uma empresa limitada, que foi a Iconografia da História. Aí nós 4 nos reunimos, criamos um sistema de trabalho. E esse sistema de trabalho, a princípio, não deu muito certo. Porque os temas que a gente escolheu a princípio eram temas que eram batidos e não era tema que subia. Que tema que era? A história de Elon Musk, algumas notícias, algumas coisas assim. Porra, primeiro vídeo do Elon Musk que a gente colocou lá, os caras embaixo falaram: porra de Elon Musk, vai tomar no cu e tal. Porque a gente já tinha feito vários vídeos, né, Fernando, sobre o Marcoli e tal, que tinham gerado visualizações, então o canal já era um pouco conhecido. Eu falei: pô, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo sobre o Gileão, que era o fundador do Eu PCC, ia né, perguntar cara? quem é Geleão. O Gileão é o José Márcio Felício, ele era fundador do PCC, tá? Ele foi um dos homens mais temidos da história da cadeia do Brasil. Uhum. Ele nasce em São Paulo, na Zona Leste, inclusive, na sua favela, na sua quebrada lá. Não fala da Zona Leste. Adoro a Zona Leste, velho. É o Não lugar mais fala da hora nada do que meu tem. lugar. Foi o lugar que me trouxe a São Paulo, me apaixonei. Pra vocês terem uma ideia, o Gileão era tão pesado que... Olha a história, por isso que eu tô falando pra você que é um arco foda. Ele nasceu e foi abandonado numa caixa de concreto, mano. Ele foi criado durante alguns anos na rua, desde pequeno, num grupo de pessoas
da rua ali mesmo. Ele tinha uma tia até. E aí, conforme ele foi crescendo, ele foi entrando no mundo do crime como batedor de carteira. Aos 18 anos, ele comete um crime sexual contra uma mulher. E ele é preso. Na cadeia, o Geleão era gigante e tal. E na cadeia, ele começa a ser um dos caras violentos, assim, selvagem dentro da cadeia, matar os outros e tal. E ele entra numa época que a cadeia era uma cadeia muito pesada, assim. 79. Era uma cadeia que não existia ordem, tá ligado? Era gente dando tiro em gente, dando facada em Era a gente lei e do tal. mais forte, né? Exatamente. Vocês vão chegar e entrevistar o Nenê, né? Maurício Monteiro. A gente vai falar com ele. Nenê certamente vai contar umas histórias pra Sim. vocês da cadeia dos anos 80, tá? Prisioneiro 84.901. E aí o Geleão, cara, ele sai dali, ele tá na cadeia e ele começa a dar trabalho ali e, mano, matar os outros, tá ligado? O negócio do cara matar os outros, quebrar pescoço e tal. Até que ele vira fundador do primeiro comando, né? Na anexo Casa de Custódia e Tratamento do Taubaté. E ele expande o comando, ele é responsável por expandir o comando de forma bastante violenta. Ele e o César Augusto Rorizo, o Cezinha. No fim da história, ele tá envolvido na morte da mulher do Marcola, que virou o grande líder do primeiro comando. E no final da vida, ele paga 42 anos de cadeia, é expulso do comando, enfrenta o comando e morre de Covid. Então, tipo assim, não é uma história louca? Sim. Tá ligado? Você consegue contar a história de 30 anos do sistema, 40 anos do sistema penitenciário paulista. Você consegue contar a história do comando, você consegue contar a história dos fundadores do comando, da violência institucional, das rebeliões que aconteceram no estado de São Paulo, em um personagem, a partir da história de um personagem. Cara, isso bombou. A gente foi dormir, né, Fernandão? Sei lá, publicamos 7 horas da noite o vídeo em ponto. Eu acordei e tinha 300 mil visualizações. Falei, nossa. A thumb era eu com um facão na mão, o Geleão. Sempre. E a thumb era arrancava a cabeça dos outros e jogava futebol. Mano, sangue pra cacete, velho. A faca, tem que ter a faca. Mas eram vídeos superficiais de 7, 8 minutos. Depois a gente fez um vídeo do Geleão de 1 hora, descrevendo a vida dele inteira, analisando o processo tudo. Porque a gente evoluiu, né? Você precisa crescer, não só expandir no dinheiro, mas expandir também no negócio, demonstrar para as pessoas que você tá, né, melhorando. É isso que vai encher os olhos delas. E aí, pra frente, velho, eu falei, então eu fiz um fundador do PCC, tem mais 8. Que, Aí foi onde você viu. Aí. essa é a veia, né? É o Aí você caminho. tem 9 É isso fundadores. Aí que eu você vou tem 8 fazer. fundadores. Aí já com começou a vermelho. funcionar como uma empresa. Aí já monetizou o canal e já começou a andar. Já era monetizado antes. Já funcionava economicamente como empresa. O que a gente fez quando o Caio entrou, o último sócio, foi colocar uma constância maior. Era monetizado, Uma mas eles frequência não viviam maior. disso. Isso, era uma frequência maior. Uhum. Então aí a gente caiu pra dentro do canal do YouTube. Cara, deu 3 meses assim, o canal já tava faturando bastante. A gente aumentou o fluxo, já tava conhecido, o canal foi pra 200. A gente já conseguiu 100 mil nos 2 primeiros meses e tal. E aí pra chegar em 1 milhão mais 1 ano e meio, aí já tava entrevistando o ex-chefe do Comando Vermelho, já tava fazendo um monte de coisa. A primeiro podcast grande que a gente foi no primeiro ano que a gente tava tendo a sequência. Agradeço muito meu amigo Vilela, que deu a oportunidade pra gente estar lá no Inteligência Limitada, sabe? Eu ficava lá no direct de todo mundo, cara. Pô, leva a gente num podcast e tal. Aí mandei um vídeo pro Vilela e falou, ó, essa aqui é a Fabi, adiciona ela, que é a produtora, gosto muito da Fabi também, tá sempre chamando a gente lá. E aí a gente foi no Inteligência Limitada, cresceu mais ainda, porque ela abre uma porta, é como se você fosse validado, né? Uhum. Assim, Acho que é o primeiro passo. Quando você trabalha como criador de conteúdo, acho que quando você vai na inteligência limitada, acho que é o primeiro passo ali para você ir para outros lugares e alcançar um público maior. é uma validação É. dos pares. A validação Sim. pública a gente tinha. Era das pessoas maiores do meio, na verdade, eu acredito assim. Isso, Foi onde eu abriu sei, uma porta, é. né? Ele abriu uma porta para que Exatamente. você tivesse acesso a outras pessoas outras que até então pessoas. você não tem, né? Exatamente. Porque eu acho que fecha-se uma bolha, né? Existe aquelas bolinhas fechadas e para você passar aquilo ali, É como foi se eu o que ele fabricasse- fez, né? É como se eu fabricasse chinelo e de repente a Alpargatas comprasse as tiras do meu chinelo, sacou? Exato. Eu fui validado por um par que é
Que é gente boa, né? E muito bom no que faz. É mais legal E ainda. famoso. E tem um alcance muito grande. E aí, tipo assim, depois que eu fui validado por ele, inclusive, eu fui validado pelos os dois outros players, Uhum. que é o Flow e o Podpah. Eu também participei dos dois. São os maiores do país. Né? Exatamente. E aí, quando eu cheguei no Podpah, a primeira coisa que o Igão falou, porra, eu curto muito o teu conteúdo. Eu e o Jonga. Eu falei, porra, O Jonga, mano. Jonga. Você curte porque nunca me chamou a O cara. Mano Brown me seguiu esses dias. Não, mas você pensasse, tipo, mano, o Jonga, cara. Jonga, Você velho. é louco, o Jonga gosta O Igão abriu na minha frente e o Jonga tinha colocado lá. Esse é o cara, Joel é monstro. Falei, porra. Aí abre um negócio assim que dá até uma brisa na cabeça, igual se você tivesse usado um bagulho. Fala assim, nossa, velho. Tipo, o que que você pensa quando você vê uma pessoa que você sabe que é uma pessoa que tem muita visibilidade, é uma pessoa muito foda, e, tipo, a pessoa acha você foda, velho. Porra, o Mano Brown, por exemplo, não sei se ele me acha foda. mas você ele gosta. consumiu, ele me segue. Você é louco, zerou a vida. Ele consumiu, né? Zerou a vida. Várias outras pessoas, tá ligado? Tipo assim, muitos amigos que eu fiz foi dentro dessa parada. A gente conheceu muita gente, né, Fernando, anda por isso e tal. E assim, pô, depois A Vera Araújo, cara. A Vera virou minha madrinha no jornalismo, cara. Nossa. Ela é minha madrinha no jornalismo. Se cara. matarem, ela que vai atrás dos caras. Se me matar, mas não, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. E é um recado pra Não vocês, matem o Joel. vagabundo. Se vier pra cima de mim, a Vera vai atrás de vocês e vai achar vocês e vai É isso atrás. aí. E aí, amigo, um monte de gente, pô, mas é amigo do crime na polícia e tal. Não, Você conhece uma galera Quando foi boa, isso? né? Em que ano que foi a sua entrevista que deu pro Vilela? Você lembra disso aí, cara? 2023. 2023. Isso, junho de 2023. Olha. Inclusive, a gente tava tão empolgado com isso que eu, o Fernandão e o Caio, alugamos uma casa no Morumbi, um apartamento. Aquele dia eu comi 2 pizzas, foi parecendo um baiacu, pro Mas não é. bebemos pra comemorar e tal. E aí chegamos lá no Vilela e participamos. E, cara, quando terminou, o Vilela olhou pra mim e falou assim, cara, acho que dá pra você vir aqui mais vezes, em especiais e tal. Porra, cara, aquilo foi assim, soou como música pro meu ouvido. Faz se tornar natural, né? Tanto que eu fui 8 vezes já lá, né? E pra você hoje é natural participar de podcast. Porra, foi 2ª vez no Podpah, é muito raro isso acontecer. Ah, é? Boa, as pessoas... No Podpah? No Podpah, pouca gente foi. Fiquei muito feliz de ser chamado de novo. E outros podcasts, pô, os 3 Irmãos Podcast dos mineiros lá são nosso amigo pra caramba, os caras estão crescendo muito. Sim, muita gente ajuda, a gente vai trocando conteúdo. Eu acho que os youtubers não são uma classe desunida, tá ligado? E a gente caiu nessa classe. E aí, cara, a gente foi pra TV aberta, foi pra Band, participou de vários programas, de vários episódios de programa. Deu entrevista pra Record, participou de documentário, assim, e de repente a gente acabou virando uma certa referência nessa área, mas porque a gente soube muito bem explorar o nicho que não tinha, que é essas histórias do crime organizado e de criminosos. Até então a gente tinha uma cópia norte-americana, a gente tinha canais que tinham cópias norte-americanas de True Crime, que chamavam True Crime. O True Crime, ele tem um storytelling bem puxado pro suspense norte-americano e pro terror norte-americano. Psicopata, tem aquelas mulheres com as ruivas com aquelas maquiagem carregada e tal, e contando história sem gíria e tal. Não, a nossa história é uma história mais de beco, assim mesmo, tipo, que o povão, tanto que quem me reconhece na rua é povão. Pô, e aí, tipo assim, a gente conseguiu explorar esse nicho e aí a gente deu uma sorte, porque empreendedor tem que dar sorte também, velho. Tem que. Sorte, mas também azar, né? Porque as facções também começaram a crescer nesse período e virar um problema muito pesado no Brasil. E no YouTube, a gente era uma das poucas pessoas que sabia falar disso. Porque você estuda isso, né? Vocês Exatamente. têm- Eu ia perguntar, como que você traz aí, como que você vai atrás para ter informação? Você tira ou você vai a fundo, pesquisa, vai atrás da verdade? Porque hoje tem muita. Geralmente, a polícia, ela faz essas coisas, ela fala, tem podcast policial, o Glauber, que é um bom comunicador, ótimo, inclusive, comunicador. Mas a polícia em si, ela não se comunica tão bem. Ela tem uma linguagem policial que não chega em todo mundo. Uhum. O pessoal de esquerda que falava sobre segurança pública tem uma linguagem muito universitária, acadêmica, que também não falava com todo mundo. Aí a gente surgiu nessa comunicação
para poder fazer isso. Você perguntou sobre as pesquisas, essa talvez seja a parte mais perigosa e mais trabalhosa. Uhum. Mas ela é uma parte que faz com que a coisa fique menos perigosa. Eu falo do lobo mau, eu não falo da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou falar do Marcoli, eu não vou falar do, sei lá, do Sérgio Malandro. Uhum. Não vou falar de fofoca, não vou falar tal. Eu vou falar do lobo mau. Mas você fala de coisas que efetivamente aconteceram e estão comprovadas, são documentadas. Você não Não. fala de história de beco. Não. Rádio peão da quebrada. É porque a história de beco, ela vai ter. Não, rádio uma- peão da quebrada. Ouvi dizer Não. que fulano de tal que Isso nem tirou a vida do ciclano. ciclano. É, não. Eu vou ver o lastro disso. Porque Tá. as pessoas falam no beco. Por exemplo, a história do Orlando Jogador, que eu tô trabalhando numa pesquisa já faz anos nisso daí. Os caras contam uma história que agora eu tô percebendo que tem muita coisa errada. Mas isso contava no beco e eu fui atrás do lastro oficial Uhum. disso. Jurídico, material jornalístico e tal. Então a gente faz mais ou menos isso. Tudo que Uhum. sai da minha boca tá referenciado em algum lugar. Uhum. O do Marcoli eu costumo dizer que a gente usou 95 referências. Para um vídeo de 1 hora. Uhum. Tá ligado? Dá mais ou menos 2 referências, uma referência e meia para cada minuto. Sim. É muita não. coisa, né? Três referências por minuto. Por minuto. Uhum. Então, tipo assim, é muita coisa. Não. 2 referências por minuto, mais ou menos, né? São 60 minutos, 95, 1 e meia, 2. Minuto e meio. Por aí. 3 referências cada 1 minuto e meio, 2 referências cada Não, uma referência por cada minuto e meio. por aí. Menos até. Mas é isso. Mas é isso, é muita coisa. É por isso, minuto. gente, eu sou Eu falo de 20 Manas, cara. frases, tem que ter uma referência. Deus. Uhum. E aí é isso, cara. E eu acho que isso que subiu a gente, porque a gente conseguiu jogar os vídeos de 10 minutos para 1 hora. Uhum. Eu e a Adriana, a gente faz uma pesquisa bastante aprofundada sobre tudo. A gente lê livro para fazer um vídeo. Uhum. No YouTube isso parece que E quando são essas notícias reais do que está acontecendo no momento? Porque também. E daí Tá. como funciona? Hoje eu tenho fonte de apuração no Ah, trabalho tá. jornalístico, tá? Porque esse do momento é muita coisa que sai aqui, ali, É. vem daqui, eu fulano, às vezes o policial, não sei o quê, e não é tudo aquilo. Como que vocês fazem para conseguir filtrar naquele momento que tá pegando fogo a notícia e tá acontecendo tudo junto e conseguir dar uma informação? Quando você não é uma instituição jornalística como uma Rede Globo, uma Band, você não é responsável por cobrir tudo. Uhum. Você pode escolher a parte que você quer falar, porque as outras estão cobrindo e o cara vai ter essas informações. Eu geralmente trago o que o meu público vai achar interessante porque eu conheço ele. Então, por exemplo, no caso Vitória, a gente ficou bastante reconhecido por ter cobrido o caso. Foi chamado em vários podcasts e tal. A gente tinha fonte no local, que era eu que fazia. Isso dá um trabalho monstruoso, tá? Porque além de história, a gente agora tá cobrindo, dá um trabalho violentíssimo. Inclusive, a gente acorda às 5 horas da manhã para fazer esse do dia e faz vídeo. Tem dado muito certo. E aí, além disso, nós, fontes policiais, boletins oficiais, coletiva de imprensa e tal. Acho que 2 casos que a gente ficou famoso por cobrir foi o caso Gritzbach. A gente cobriu bem pesadamente. Eu acho que mesmo. o canal mais completo O Gritzbach é o que o do Gritzbach foi o E canal assim, de por vocês. exemplo, no Glauber, do Fala Glauber, a matéria completa do Gritzbach de 3 horas, eu com ele. Então ele me chamou e ficou lá. Do Ticaracatica, a matéria completa, eu tava falando lá também. Participei de algumas lives sobre o assunto. Então assim, o Gritzbach a gente também teve acesso a vários documentos e tal. A gente também fez essa cobertura. E aí você acaba pegando um público mais amplo também, né? Uhum. Que é aquilo, não é que o seu público estacionou, é que se você não usar mais e não ir para um outro lado, na internet, cara, você precisa diversificar. Então a gente passou a ser conhecido por um trabalho jornalístico. Agora a gente está fazendo um dossiê, chama o vídeo de domingo é o melhor produto que a gente tem. É o top 1 mesmo, que é o dossiê. É um vídeo documentário, reportagem sobre algum personagem, alguma história. E esse vídeo geralmente tem mais de 30 minutos. Uhum. Agora a gente vai fazer um sobre o caos que tá a Bahia. E a gente entrevistou deputados, Secretaria de Segurança Pública. Aos poucos a gente vai construindo nomes, os caras vão aceitando falar. No caso Vitória, nós entrevistamos o Dr. Fábio, Fábio Costa, que é o advogado da família da Vitória. No caso Gritzbach, a gente
entrevistou o Dr. Claudinei, que é o advogado dos caras que são acusados de matar o Gritzbach. Então, assim, é uma galera que tem dado uma moral pra gente, sacou? A gente não é o Cabrini. A gente é um canal. Mas já viram que vocês fazem um trabalho sério. Exatamente. E gente que não fala com a gente coloca no YouTube que você procura o cara não quis falar. E qual que é a principal diferença, assim? Você falou que vocês participaram de algumas coisas na TV aberta. Tem alguma diferença? Tipo, porque no YouTube hoje vocês têm o estúdio de vocês, né? Que vocês fazem o conteúdo de vocês. E como que funciona na TV aberta? Qual que é a principal diferença? Cara, a diferença é que lá você tem pouco tempo pra expressar o que você precisa e a estrutura é muito maior. Então, por exemplo, na Band, quando a gente foi, cara, o cenário é gigante. Era um programa que vinha antes do Datena. E simplesmente você tinha 2 minutos pra... 2 minutos pra discutir. pra mano, fazer a sua síntese lá, porque cada minuto na TV aberta custa muito dinheiro. Ainda? Ainda é o maior arrecadador de dinheiro é a TV aberta. E aí, cara, agora, nas reportagens que eu participei da Record, basicamente eles mandam um cara na sua casa, com o produtor, o diretor, eles fazem várias perguntas pra você e tá lá 30 segundinhos, 20 segundinhos de você falando só pra você Uhum. ser considerado o especialista ali que tá falando. O último que eu participei acho que foi do Pedro Dom, mas vai sair agora quando completa acho que 20 anos da morte dele. Em setembro eles estão fazendo um documentário já faz um bom tempo. E aí outros projetos vão Vocês aparecer. colocaram também no... vocês fizeram... Foi dossiê do Pedro Dom? Que É. saiu agora no canal? Ah, saiu, mas não saiu, teve uns erros lá, e eu fiquei irritado com um monte de coisa. Mas tá lá, a gente conseguiu entrevistar o filho dele, o filho do Pedro Dom. E esse dossiê do Orlando Jogador? Você tá trabalhando há muito tempo nele? Tô trabalhando há anos já nisso daí. Que eu pesquiso Orlando faz anos, que eu tô sistematizando esse trabalho dele já faz mais de um ano, eu acho.